Na nossa aula de hoje, que é a aula 8, nós iremos trabalhar com crustáceos parasitos. Os crustáceos parasitos de peixe, eles vão atuar diretamente no seu hospedeiro. Em que parte? Nas brânquias, cavidades nasais, superfície do corpo e músculos. A parasitose por crustáceos, ela pode causar a morte de alevinos e adultos em pisciculturas. E elas também podem propiciar doenças de etiologia viral, doenças de origem animal, devido a hemoparasitas de peixes, fazem parte também de doenças relacionadas à parasitose por crustáceos. Por sua diversidade, este grupo é um dos grupos que ocasionam mais prejuízo em ambiente de cultivo, porque os peixes estão confinados e isso propiciam melhores condições de proliferação de parasitoses provocadas por crustáceos. Os danos provocados por essas parasitoses, elas podem vir de diferentes formas. Provocadas por uma simples pressão entre os tecidos devido à sua presença, ou provocadas por danos mecânicos que podem provocar situações de morte devido à fixação deste parasita em determinadas partes do corpo daquele hospedeiro. Crustáceos que parasitam peixes, eles pertencem aos seguintes grupos: copépoda, braquiúra e isópoda. Copépoda. Os copépodos, eles são aqueles que têm um elevado número de representantes dentro dos crustáceos. Em seu ciclo de vida, ele vai ocorrer uma fase livre, que é uma forma infestante, e ela precisa de um hospedeiro conveniente. As infestações provocadas por copépodas, elas causam grandes mortalidades em pisciculturas, e essas mortalidades são provocadas basicamente pelas espécies da família Ergazilidae, que provocam em seu hospedeiro contrição dos filamentos branquiais. Isso faz com que ocorra uma quebra no fluxo sanguíneo e, nas grandes infestações no organismo deste hospedeiro, pode levar o mesmo à morte. No Brasil, ela é causada pela espécie conhecida como Lernia, a gente ficou até o número, até gênero, Lernia sp, que essa espécie ela causa grandes mortalidades por diversas regiões do Brasil, em diversas regiões do Brasil. A Lernia ela é conhecida nacionalmente como verme âncora e ela provoca lesões no tegumento do hospedeiro. Ela pode propiciar acesso a infestações de fungo, vírus e bactérias. Aqui nós temos uma foto aumentada de Lernia e aqui a presença dessa Lernia próximo às cavidades branquiais. Aqui nós temos o ciclo vital da Lernia. Aqui nós temos a presença dos ovos, que são lançados no ambiente natural, o desenvolvimento do náuplius, o crescimento do copepodito, até a formação do adulto, que vai se fixar no corpo do seu hospedeiro. Braquiúra. Os braquiúros, eles possuem tamanhos variados, que podem ir de alguns milímetros até vários centímetros de comprimento. Eles se fixam basicamente onde? Nos tegumentos do seu hospedeiro. E esses tegumentos basicamente são o quê? Boca e a cavidade branquial. Já são conhecidas mais de 60% das espécies descritas, elas pertencem ao grupo dos argulos. Este gênero tem representantes em todas as regiões zoogeográficas e várias espécies neotrópicas. Elas lançam os ovos em substratos, como pedras e plantas. Após isso, são liberadas larvas para o ambiente natural. E essas larvas ficam na coluna d'água até
o seu desenvolvimento final e a chegada desses indivíduos adultos ao corpo do hospedeiro. Essas larvas, elas vão se aderir, podem se aderir ao corpo do hospedeiro e lá também terminar o seu desenvolvimento. Algumas espécies de braquiúras podem mudar de hospedeiro através da sua capacidade de natação. A parasitose por ergulos pode levar o seu hospedeiro à morte. E isso é mais evidente onde? Nas pisciculturas, porque vai existir nas pisciculturas uma elevada concentração desses parasitas que podem chegar ao desenvolvimento de várias espécimes, de até 4.000 espécimes em um único hospedeiro. Ou seja, a parasitose provocada pelo argulus leva à morte, e isso é mais verificado nas pisciculturas, porque lá pode-se verificar um aumento imenso destes parasitos. E já foi relatado em alguns casos a presença de até 4.000 espécimes em um único hospedeiro, para vocês terem uma ideia de como esta espécie consegue se reproduzir dentro de ambientes de confinamento. Aqui nós temos uma imagem ampliada do argulus e uma foto dele fixado no tegumento de um peixe. Isópoda. Os parasitos, ele parasita tanto peixes de água doce quanto peixes marinhos. E eles são encontrados basicamente onde? Nas cavidades bucais, nas brânquias e em toda a superfície do corpo do seu hospedeiro. Na América do Sul, são registradas 3 espécies, a de Rigia e 2 aristones. Elas têm um alto poder patogênico e elas penetram no tecido a partir do ânus. E este isópoda, ele pode ser encontrado próximo ao fígado do seu hospedeiro. Ele pode causar atrofia de alguns órgãos e ela se alimenta basicamente do sangue de seu hospedeiro. As espécies de isópoda, elas basicamente são da família Bopiridae, que parasitam a brânquia, a câmara branquial de camarões. As espécies que parasitam camarões são da família Bopiridae e elas vão ficar na câmara branquial destes camarões. O parasita passa a ter os seus ciclos de muda sincronizado com as do camarão. Isso porque é uma estratégia desse parasita de ser descartado durante o processo de muda do seu hospedeiro. E aí o que acontece? Quando o seu hospedeiro, no caso o camarão, adquire nova cutícula, este parasita que está fixado no seu corpo já aproveita essa oportunidade para lançar seus ovos na nova cutícula do seu hospedeiro. Após a muda do hospedeiro, é depositado seus ovos sobre a cutícula do camarão. Foi isso que eu acabei de explicar para vocês. E se inicia a sua própria muda. Ou seja, ele vai sincronizar a sua muda com a do camarão. Quando esse camarão terminar seu processo de equidise, ele já vai depositar seus ovos e iniciar o seu novo ciclo de muda. Aqui nós temos uma imagem de um camarão infectado por esse isópoda. E aqui nós temos a foto do isópoda. E aqui o isópoda liberando seus ovos para o ambiente. Detalhe, este aqui ao seria o macho e este maior aqui seria a fêmea. Esse tipo de parasita, o macho, e muitas das vezes se localiza dentro da fêmea. É algo interessante que a gente acaba visualizando em microscópios de laboratórios, é isso. É a presença do macho dentro da fêmea ou sobre ela. Doenças causadas por fungos. Ocorre basicamente em quê?
em ambiente de cultivo em que as condições não são ideais. Que condições são essas? Densidades bastante elevadas, baixas concentrações de oxigênio dissolvido, entre outros fatores estressantes. Os fungos de peixe eles são tufos semelhantes ao algodão, muito difíceis de se identificar quanto à espécie. Eles causam lesões tegumentares. Isso propicia o quê? Uma rápida infecção e o rápido crescimento deste organismo de variadas espécies saprófitas, que ocasionam diversos tipos de doenças ao organismo que está hospedando esses fungos. Saprolegniose é uma doença causada por fungo e é uma doença cosmopolita que ataca peixes de todos os tamanhos. Os fungos possuem micelos com aspecto de algodão. As espécies de fungos, elas podem ser do gênero Saprolegnia ou outro tipo de fungo como a Aquila. Aqui nós temos uma imagem de fungo no tegumento de um peixe. A infecção micótica de peixe depende tanto do estado físico quanto do fungo, cuja combinação conduz a uma infecção. A presença de toxinas na ração ou na água, ou ainda lesões na pele, nas brânquias e nadadeiras, podem favorecer a invasão secundária de saprolegnia. Além disso, o estresse físico, como a redução da temperatura da água, alta ou baixa do pH ou alta salinidade, também podem ser responsáveis pelo aparecimento desta doença. Branquiomicose. Branquiomyces sp é o causador da branquiose e ela ataca basicamente quem? Os ciprinídeos, causando necrose das suas brânquias devido ao crescimento do fungo dentro dos vasos sanguíneos. Os principais sintomas dessa doença: branquiomicose, coloração castanho amarelada das brânquias e o aparecimento de cápsulas fúngicas que às vezes são visíveis a olho nu. Depende muito do grau de infestação desta doença. Ela afeta basicamente a circulação sanguínea no tecido das brânquias. E isso causa o quê? Uma morte lenta dos organismos que estão infectados por esta doença. Este fungo ele vai se proliferar em água com alto conteúdo de detritos orgânicos, altos níveis de nitratos e uma alta temperatura da água. Ela é contagiosa e ela vai levar até a morte dos peixes se não forem medicados rapidamente. Aqui nós temos umas imagens dos peixes que estão, de um peixe que está contaminado por esta doença. Fusarium. Ele causa micoses em espécies de camarões. É um agente patogênico oportunista que precisa de uma porta de entrada. Que porta de entrada é essa? Feridas, rachaduras ou quebra estrutural do exoesqueleto para poder dar início à sua infecção. As lesões por este agente é um fungo que vai conferir o quê? Uma coloração escura ao tecido lesionado. É uma doença causada que tem um nome, doença da brânquia negra. Essa doença ela é conhecida pelo nome de doença da brânquia negra. A proliferação é favorecida por altas temperaturas combinada com manejo inadequado e falta de higiene do ambiente. Aí outra situação em que nós verificamos doenças relacionadas ao mau manejo da qualidade de água, ao péssimo controle da qualidade de água. Susceptibilidade dos peixes aos parasitas e patógenos. Ela vai ser maior em peixes mais jovens, principalmente em larvas e alevinos, comparados a peixes adultos. É maior em peixes mal nutridos ou em peixe que passou por privações alimentares. Ela aumenta quando as condições da qualidade da água são inadequadas. Aumentam com a elevação da temperatura. Os patógenos apresentam atividade metabólica mais acelerada quando se eleva a temperatura.
aumenta com sobrecargas fisiológicas impostas ao peixe. Que sobrecargas são essas? Exposições a substâncias tóxicas, como os inseticidas e produtos terapêuticos e profiláticos usados pelos piscicultores. Gente, a aula de hoje fica por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês na plataforma e qualquer dúvida a gente pode tirar quando a gente estiver em nosso chat na plataforma. Tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.